Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Nós estamos fazendo aí uma sequência de vídeos, né? Então você já deve ter percebido que a gente vem aqui, tenta ser o mais didático possível, porque são assuntos intensamente complicados, tá? A intenção não é colocar preconceito sobre nada, tá? Conheço maçons, vários maçons, ex-maçons, tá? Tive parentes na maçonaria. A única coisa que eu começo a colocar é que é preciso tirar o manto da enganação, de esconder, na verdade, que nós somos uma espécie de produto da intervenção de seres na Terra, que é isso que na prática está por trás da maçonaria. Eles sabem que não existe um Deus, que esse Deus aí que eles estão falando não é Deus, correto? Se você acompanha o canal, você sabe, tá? Anunnaki, Elohim, Arconte, tá? Você vai pegar, são as mesmas, a mesma figura. E eu já mostrei isso em vídeos aqui. Então, portanto, o que é que as sociedades secretas tanto temem? Por que guardar segredo? Olha, para dar um exemplo a vocês, vai eu para o meu caderninho de anotações. Tudo bem. Talvez a gente vá acabar pagando um preço por isso, que a gente sabe como é que funciona isso aí. Mas veja só, vocês sabem como é que eles se chamam nos graus primários da maçonaria? Né? Existe três graus: o grau de mestre, tá? o grau de mestre, e também o grau de companheiro, né? Mas o importante dessa história aí é que eles dividem a sociedade em dois grupos assim, ó, tá? Que eles chamam de, olha só, o termo que eles usam para quem não é da maçonaria é profano. Isso remonta, faz você lembrar de alguma coisa? Muito bem. Isso vai nos remontar a uma outra questão. É que os judeus utilizam até hoje, tá? Para quem não é da raça, para quem não é escolhido, goim, que em tese é a mesma coisa. Os góis são os profanos, os mundanos, os pagãos, coisa que a maçonaria utiliza. Tá? Então, quem não é maçom é um profano. Mostramos aqui, tá, no vídeo passado, que é fácil identificar quem é esse Deus da maçonaria. É o mesmo Deus bíblico. O problema é que eles não são Deus, não são seres, não são divinos. Tá? E aí nós vamos fazer outros vídeos com outros temas que vão clareando, uma coisa vai clareando a outra. Por isso não se preocupe. Né? Aqui a gente vai tentar ser o mais claro possível. Né? Então, é preciso a gente tomar cuidado, porque geralmente assim, quando uma pessoa sai da maçonaria, eles geralmente começam
a comentar o que é o que não é. Mas a maioria das vezes de pessoas que saem, até mesmo aquelas do grau 33, não sabem absolutamente nada. Tá? Se a gente pudesse comparar, e eu acho que você já viu esse desenho aqui, né? Você vai ver esse desenho. Tá? Por que esse desenho é tão simbólico? Tá? Você vai ver isso aqui muito em alguns lugares. Tá? Eu estou só tentando desenhar, mas você vai ver. Tá? Você vai ver que é a pirâmide. No dólar americano tem a pirâmide, tá? Com acima dela uma divisãozinha, uma pirâmide acima, com um olho, chamado olho de Horus, que é o olho de Jeová. Na verdade, isso aqui não é um olho. As pessoas deduziram isso, tá? Jeová vigiando a terra. Tá? No entanto, você encontra as camadas dos tijolos aqui, são 13. Tá? 13. E bem aqui, tá? Tem uma pirâmidezinha acima. O que significa? Significa muito simples, que mesmo que você chegue aqui ao grau 33, que você chegue na cabeça, você não saberá de nada. Tem N livros por aí sobre maçonaria, né? Mas o que a gente está tentando aqui enfatizar é que, no fundo, a maçonaria revestiu de esotérico, tá? Né? Por eles serem cabalistas, tá? Certo? Eles revestiram de esotérico isto aqui para esconder uma verdade da história do planeta, para esconder uma verdade da história do mundo, de que esses seres aqui não são deuses, nunca foram. Porque basta você dar uma olhada na Bíblia e você verá que esse Deus da Bíblia não se comporta tal como Deus. Simples. Ok? Até porque também é preciso a gente falar aqui uma coisa para vocês. Esse epiteto, Deus, essa palavra aqui, Deus, tá? Esse epiteto nunca, nas culturas antigas, nunca foi usado. Esse termo começou a aparecer muito recente, mas essa palavra aqui não existia. Esse epiteto chamado Deus, palavra Deus, não existia. Aí os gregos criaram a palavra Theos, tá? Ou Theoi, tá? Então você vai perceber que os gregos optaram por esse termo aqui, Theos e Theoi, Deus e deuses, ok? Mas esse epiteto aqui, ele nunca foi usado nas culturas antigas, eles não chamavam Deus. Lá na Suméria, na Cádia, nunca usaram esse termo aqui, tá? Ainda que lá tenha aparecido o termo El, né, que queria dizer Deus, depois Elohim, que na verdade alguns traduzem por poderosos ou brilhante, ok? Certo? Mas esses seres não eram, em hipótese alguma, de natureza divina. E aí é que eu quero que você entenda. O que é que eles estão escondendo por detrás disso? Eles estão escondendo a história humana. Eles estão escondendo a história da humanidade e da Terra. E mascarando isso de religiosidade, de esoterismo, de espiritualismo, de hermetismo, para dizer para a gente, olha, isso aí
é um segredo e tal, e aí segredo para cá, segredo para ali, você vai entrando nessa. Tá? Eles não estudam a gnose cristã. A maçonaria não estuda a gnose cristã. Eles pegam elementos da gnose egípcia, a gnose não sei o quê, e aí aplicam lá na vida. Mas não há o estudo da gnose cristã, porque eles sabem que os gnósticos cristãos, diferente do que deles, os gnósticos cristãos falavam o que era óbvio. Tá? Então, eu vou mostrar aqui algo para vocês. Eu espero que vocês entendam que a gente está tentando ser didático, tá? Não quero que vocês imaginem que eu sou o dono da verdade, que eu estou tentando. Vocês podem encontrar várias falhas minhas aí nos vídeos, tá? Mas me perdoem porque é o que a gente tem para oferecer, mas quero pedir muita desculpa mesmo se a qualidade dos vídeos não são legais, tá? Tem hora que corta aqui a minha cabeça, tá vendo? Tem hora que corta, né? Porque eu tenho que me aproximar aqui, tá? Mas veja, aqui, ó, vamos separar em tese vamos chamar isso aqui de uma espécie de universo. Vamos separar. Vamos dizer que isso aqui seja, tá? Mas não é isso bem que eu vou explicar a vocês. Nós vamos nos inteirar assim, ok? Então que seu cérebro se adapte a esse processo. Então, muito bem. Aqui, segundo os gnósticos, existia uma esfera de realidade chamada pleroma. Aqui, ó. Ok? Então, eu vou escrever aqui em cima que isto aqui seria chamado de pleroma. O pleroma, minha gente, é uma espécie de realidade superior. Pleroma. É aqui onde está a plenitude. O nome pleroma vem de pleror, que quer dizer plenitude. Plenitude. Tá? Isso aqui não vão espiritualizar, é um universo original, diremos assim. É a realidade original. Tá? Eu vou usar esse termo aqui, porque a pior coisa é quando a gente usa o termo, tá? Eu vou usar esse termo aqui, a realidade, tá? Original. Ok? Muito bem. Então, essa aqui é a realidade original. Aqui, ó, tá? Esse. Ok? Estou voltando aqui para que o vento não atrapalhe. Ok. Então, aqui está a realidade original. Esse aqui é o pleroma. Beleza? Então, vocês estão entendendo aí, né? Deixa um comentário aí embaixo dizendo, olha, Robson, a gente entendeu sim. Está conseguindo entender. Estamos conseguindo acompanhar. Então, aqui está o pleroma, ok? Realidade original. Essa realidade original aqui é onde estão todos os aeons. Aí vamos falar dos seres que habitam essa região. São chamados, no geral, tá? Não é um substantivo, é um adjetivo, são chamados de aeons. Tá? Essa palavra traduzida quer dizer os eternos. Aqui, ó. Tá? Então, no pleroma é constituído dos aeons, aqui a plenitude, tá? Do que? É a plenitude da eternidade, é a plenitude dos eternos. Por isso que é a plenitude. Porque aqui estão os eões, os eternos. Não é? Os eternos.
Essa palavra aqui nós podemos traduzir como eternos, os eternos. Tá? Vamos traduzir aqui, vamos colocar aqui eternos. Ok? Os eternos. Então, é nesse mundo aqui, os seres que aqui estão são os eternos, tá? No pleroma. Os aeons são o quê? Aí vem a segunda coisa importante de entender. Eles são o quê? Emanações. Então aí você já vai para a segunda fase da compreensão. Eles são emanações. O pleroma é a plenitude dos eternos. Plerô. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Lembra da palavra? Estou soltando. Na plenitude, no plerô dos tempos, tá? Olha só. Aí, aqui é a plenitude dos eternos. Que eles são o quê? Emanações de quem? Emanações do Bitos, que era chamado assim pelos. Mas a gente pode chamar assim, eles são emanações, ok? De um ser chamado Uno, que eu mostrei aqui para vocês, tá? Vamos lá dar uma mostrada de novo aqui, só para que vocês fiquem. Minha canetinha caiu, gente, licença aí, fique aí, não saia do canal, eu não desapareci, estou de volta. Então, eu mostrei para vocês que aqui, ó, mostrei isso no outro vídeo, olha. Então, o Uno, ele o Ani, né? Ele emana o Nous, a Pronoia e o Logos. Esses aqui são, tá, o Logos e a Gnoses, porque na verdade, gente, eles são uma tétrade, tá? O Logos e a Gnose são o autogerados. Ok? Então eles são uma tétrade e não uma tríade, mas uma tétrade. Eles são 4. São os 4 primeiros aeons emanados daqui. Eles são o Nous, a Pronoia, o Logos e a Gnose. O que é que acontece? É deles que vai se originar os aeons, os outros aeons. Então você entenda, porque esses 4 são, diremos assim, o filamento, são os seres, são os entes que irão dar origem aos outros. Por quê? Porque, vamos lá, certo? Porque essa região, espera lá, gente, que é o vento aqui, que no Pará já começou o verão, tá? E aí é difícil. Então você vai ver que eles todos são aeons, mas tem aeons primários, secundários, terciários, etc. Se a gente pudesse classificar, tá? Então, eles são emanações. Emanações de quem? Do Uno. Tá? Do Uno. O Uno é uma fonte, gente. É a grande fonte. Se você puder chamar de fonte, energia, usar termos, né? Mas lembre-se que quando a gente fala de fonte, nós não estamos falando de algo sem personalidade, não, tanto que a palavra Ani quer dizer é o eu superior que gera todos. Então, tudo isso aqui é parte dele, está nele, tá? Aqui está as divindades. Tá? Os aeons, os eternos, tá? Que são emanações, que são divindades.
Aqui eu quero que você entenda bem. Beleza? Porque se você entender isso aqui, claro que a coisa é bem maior, mas eu estou tentando fazer uma coisa bem didática, porque senão daqui a pouco você não vai conseguir me acompanhar. Muito bem. Dentre esses seres, já bem aqui, vamos dizer aqui bem aqui no limite, isso aqui se chama limite. Tá? Vamos lá. Tinha um aeon chamado Sofia. Aqui, ó. A Sofia. Tá? E eu vou grifar aqui uma palavra. Aqui, ó. Então lá vai. Tá? Então, no meio desses eternos, há um ser chamado Sofia. Eu já falei dela. Sofia Arcamote. Tá? Por que eu separei aqui Sofia e Ia? Porque Ia é o iode da fecundação. Tá? É o iode. É o ser que vai ser gerado dela. Preste atenção nisso. Ela vai gerar um ser. Eu estou resumindo a história. Ela vai gerar um ser. Ok? Todos os aeões sabiam de uma coisa, que bem aqui tinha um limite. Algumas escolas gnósticas diziam que quem estava nesse limite era Ouroboros. Outros diziam que o limite aqui era a cruz. E outros diziam que o limite que tinha aqui era o oceano primordial. Tá? Isso aqui, o que separava isso aqui disso aqui, tá? Era o oceano primordial. Pá. Então, isso aqui, tá? Diríamos assim, não existia. Vamos em teste, tá? Esqueça essa parte aqui. Tá? Então, tá aqui, ó. A Sofia resolveu ter este ser, o Ia. Tá? Quando ela viu que esse ser aqui era um ser não perfeito, porque ela criou isso sem autorização do ser mar divino, do Ani, do espírito, da pronoia, tá? Ela resolveu pegar esse ser aqui e tirar ele daqui de dentro do pleroma, expulsar ele. Ok? Entendeu? Estou tentando ser bem didático com vocês. Tá? E aí, esse ser, olha o que acontece. Este IA, ele vai ser mandado daqui. Então, ele atravessa, ele passa um tempo aqui, mas há um momento em que ele é expulso de lá e ele vem cair bem aqui. Ok? Olha só, eu vou marcar isso aqui, ok? Muito bem. Você vai dizer assim, o Robson é meio loucão, mas é assim mesmo, tá? Ela tem o filho, ele permanece um tempo aqui, ela esconde ele numa nuvem luminosa, ele fica lá na nuvem, ok? Fica lá. Só que aí não tem como ficar mantendo escondido um filho, tá? Dos éons. Ela se arrepende do que aconteceu, e aí ela é mandada, ok? Ela é mandada, ela pega e expulsa ele daqui. Ela expulsa o IA. Tá? E ele, enquanto ele esteve aqui, ele observou no mar primordial o reflexo disso aqui. Olha só. Tá? Ele olha aqui no espelho d'água. Tá? Claro que isso aqui não é oceano no sentido literal de como a gente entende oceano aqui na Terra. Tá? Ele olha no espelho d'água e ele vê para cá.
E aqui tinha um éon chamado Antropos, que era o homem primordial, o Adão primordial, ou chamado Adão Cadmo, tá? Ele olha para, ele vê o reflexo aqui, ok? Presta atenção aqui, é muito interessante isso. Por quê? Porque ele sai daqui, quando ele é expulso daqui, tá? Ele se choca aqui. Ele cai da luz no meio da escuridão. Só que como ele é o arconte aqui, o demiurgo, ele tem parte da Sofia, não tem não? Ele tem substância aeônica. Então, portanto, ele tem substância aeônica e tem substância, tá, arcônica. Ok? Então, esse C cai aqui. Tá? Ele vai ser chamado por ela, tá? O C que cai daqui, tá? Esse C, né? Ele vai ser chamado de Ial, tá? Ial da Baote. Só que, lembrem-se, nas escolas gnósticas ele vai receber vários nomes. O nome é o que menos importa. Mas ao cair daqui, ele vai ser considerado um ser serpente, um cara de lã, portanto ele tem uma aparência meio que reptiliana, réptil, né? Ou draconiana, como queiram. Ele cai aqui. Quando ele cai aqui, por ele ter substância dela, substância, ele não tem essência daqui não, ele tem substância dela aqui. Quando ele cai aqui, o que acontece? Ele gera um impacto. E aí surge matéria e antimatéria. Ok? Então surge a matéria e a antimatéria. Tá? Isso aqui. Antimatéria. Tá? E matéria. Então eu estou só dando uma olhada aqui. Ok? Para esclarecer a vocês, para vocês se localizarem aqui, tá bom? Certo? Tá aqui, ó. Então surge matéria e antimatéria. Então aqui, automaticamente, eles geram o nosso universo. Esse universo aqui, tá ok? Esse universo aqui é... Esse universo aqui, isso aqui, gente, só tem 5%. O resto, isso aqui, tudo aqui, que eu vou passar aqui um sinal, é 95%. Ok? Então, o que ele gera? Ele gera um universo visível que é somente 5%. Por quê? Porque ele, como ele era também, ele tem substância de Sofia, então ele gerou uma luz. Essa luz, esse impacto, gerou 5% do universo visível, chamado bariônico. 95% desse universo aqui é matéria escura e energia escura, possivelmente conhecida como antimatéria. Ok? Esse que caiu daqui se chama Ial da Baote, ou Ia. Ok? Eu fiz um resumo aqui para você entender. Tá? Esses seres não são seres eles são seres compostos. A matéria, digamos assim, eu vou escrever aqui porque para vocês poderem entender. Eu vou escrever aqui a palavra eternidade. E vocês vão ver uma coisa. Tá?
esses seres, primordialmente, eles são seres fractais compostos de éter, que a palavra eternidade está ligada à palavra éter. Os eternos, tá? Os eternos são substancialmente feitos do elemento éter, mas não quer dizer etéricos, não quer dizer que eles não têm corpos, fisicalidade ou corporeidade, eles têm tudo isso, só que eles são seres com capacidade de fractais, que eles são muito diferentes do que vai ser composto aqui, porque se aqui é o original, aqui é o quê? O similar. Original, similar. Então aqui é a realidade similar. Ou a gente pode escrever assim, ó, tá? Vamos lá. Até eu estou gostando da aula. É realidade. Opa, aqui. Realidade similar, ou eu vou mudar aqui. Tá? Aqui então, olha, embaixo é o que? A realidade, o que? Simulada. Aqui é o similar. Lá aqui é o original, aqui é o similar. Isso aqui eu já mostrei, inclusive usando um exemplo, que vou mostrar aqui novamente para vocês, disso aqui, ó. Tá? Eu mostrei isso aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Ok? Certo? O que é que o demiurgo faz? O demiurgo, ele cria, né? O Platão fala sobre a criação da matéria, então ele faz isso aqui. Eu dei uma parada no vídeo para você entender, tá ok? Certo? Lembram da rodinha que eu fiz, né? Então, aqui é o mundo do absoluto, é o mundo das ideias e da essência. Aqui. E aqui é o mundo, tá? Relativo dos sentidos e o mundo da forma. Aqui, ó. Ok? Então, enquanto num tudo é físico, o outro aqui, esse aqui é o mundo sensível. Um mundo onde é esse mesmo sistema aqui, gente. Tá? Esse mesmo sistema aqui. Ok? Ó, ele cria um mundo simulado que a gente é o mundo da sensível, mas não é o absoluto, porque o absoluto está para cá. Correto? Porque aqui é o mundo da eternidade, do éter, e aqui é o mundo da matéria. Aqui está o som, a luz e o movimento. Aqui está o quê? Terra, água, fogo e ar, que vão constituir aquilo que vai ser a matéria, né? Correto? Você está percebendo, né? Bem, isso que eu mostrei para vocês, comparado com isto aqui, tá? Parado com isso, você dá uma parada, é a mesma coisa que isso aqui também, tá? O demiurgo, que você pode chamá-lo de demiurgos, porque são vários, né? Então,
eles criam esse universo, e tem o universo, tá, da existência e da não existência, da existência e da não existência. Aqui, ó. Vocês vão ver aqui nas pontas, aqui, ó, existência e não existência, ok? Por quê? Porque é isso que ele vai fazer. Então, como é que eles vieram de lá? Eles emanam, e aí eu mostrei para vocês exatamente por que a palavra Sofia, acabei de mostrar aqui, ela contém o iode. E aí é muito interessante, porque também vocês vão ver agora. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Tá? Se vocês forem estudar o simbolismo da Cabala, vocês vão descobrir que, certo? Essa palavra iode, ou a letra iode, ela é feita assim, ó. Ela é tá? Como se fosse uma gotícula. Quando você coloca isso aqui dentro de um olho, fica parecendo que realmente isso aqui é um olho, tá? Um olhar. Mas no fundo, isso aqui é o iode. É o iode. É a gota, tá, do esperma do demiurgo que vai fecundar Eva. Isso tem tudo a ver com a história lá da Suméria. Por quê? Porque a Eva vai ser violentada. Lá tem o primeiro projeto, chamado Adamu e Tiamat, depois tem Adapa e Tite. Tá? Mas o que é que acontece aqui? Acontece aqui o que eu mostrei no outro vídeo. Como é o nome deste ser? Tá? Se você botar o nome Eva e o Y aqui, Ieva. Tá? Se você pegar o nome Eva em hebraico, Avá. Tá aqui, ó. Que é o Re, Vav, Re. Iod, Re, Vav, Re. É o nome do pentagrama. É o nome do ser caído. Iod, aqui é como a gota do sêmen que vai engendrar em Eva, Caim e Abel. Tá? Porque ele é filho de Sofia. Ele se origina da Sofia. Então, o iode de Sofia. Tá? Ele é o Iá. Então, ele, ao chegar nessa condição, ele começa a criar muitas criaturas, muitos seres, dentre eles os humanos. Que os humanos, tá, vão ser uma imitação do que ele viu no reflexo da água. Ele viu o antropos. Ele viu o homem primordial. Ok? Certo? Correto, meus amigos? Então, assim, eu estou sendo didático, tentando encaixar aí algumas coisas para vocês, para que vocês percebam, porque as sociedades secretas, elas tem várias, não é só a maçonaria, tá? A maçonaria, porque é mais destacada, mas existem inúmeros. Mas elas começam lá com a sociedade de Sião, tá? Depois eles criam os templários, todos eles eram, os 9 que originaram os templários eram judeus safaditas. Tá? Então existem 2 grandes grupos no judaísmo, que é os casaristas e os sefaditas. Tá? Os da casária são esses que nós obviamente vemos, tá? Que estão lá em Israel, são sionistas, eles têm uma política
chamada sionista. Não é? Grandes líderes mundiais são de ascendência judaica, na Rússia, na Alemanha, na Croácia. Vocês vão entendendo aí, tá? Um risco quer dizer Francisco às vezes, não quer? Vamos lá. No Brasil, há vários de ascendência, donos de banco, donos de empresas de telecomunicações e tal, e eles estão todos, de uma certa forma, alinhados em uma aliança. Agora, claro que existe aqueles que são relegados, tá? São relegados por quê? Porque nem todo judeu é rico, não se iluda com isso. É muito descendente de judeus sefardita no Brasil, que vieram para cá como cristãos novos, que nem sabem disso. Tá? Nem sabem disso. Então, eu quero só que você entenda isso. Eles estão por detrás dessas sociedades, que eles chamam de secreta, alguns chamam de discreta, mas no fundo, não são discretos. Há muito tempo eles deixaram de ser discretos. Estão aí, na política, na economia, nos bancos, nos ministérios, no exército, nas igrejas, sabe? Gente, eles estão espalhados, eles têm um projeto, tá? Certo? E eles são liderados pelo demiurgo, tá? Que tradicionalmente esse ser que cai, que tal, papapá, gera o universo, essa visão gnóstica que eu estou dando, tá? Que no fundo, esses seres que ele vai criar aqui, né? Porque o que ele vai fazer aqui, né? Olha só, né? Deixa eu pegar aqui a minha tábula, tá? Como aqui tinha aeões, aqui ele vai criar o quê? Ele vai criar os seres dele, os arcontes. O que quer dizer arconte? Quer dizer governantes. Os principais príncipes, os primeiros, tá? Então ele vai criar os arcontes. Vai criar os arcontes para governar. Tá? Ok? Estes arcontes, gente, tá? Estes arcontes, aqui está um vento que eu tenho que estar segurando. Estes arcontes, tá? Eu vou mostrar aqui, eles vão ficar no governo do sistema, tá? Desde a esfera da Terra até essa esfera aqui, que é a de Saturno, aonde supostamente está o Yaldabaoth, segundo a visão dos gnósticos. Tá? Então eles ligavam os seres aos planetas. Naquela época era muito comum ligarem aos astros, tá? A função de aspectos divinos. Então, isso aqui, tá? Está aqui, beleza? Então, os arcontes, que são os arcontes? São os príncipes, os governantes. E aí há uma confusão, porque há pessoas confundindo os Anunnaki com os Nephilim. Tem nada a ver. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Tá? Eu vi até um canal aí de um cidadão, ele falando de Nephilim com Anunnaki. Algumas pessoas confundem os Nephilim com os Anunnaki, não tem nada a ver. Vou fazer um vídeo mostrando isso aí. Tá? Para vocês. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Então agora nós vamos para a tela. Vamos aqui para a tela. Tá?
Vamos aqui para a tela. Aqui. Então vocês verão que o Deus da maçonaria o mais importante é ver a unidade mais profunda da realidade, conectar os pontos entre os nomes, termos, ideias e culturas aparentemente díspares. Que você, quer você chame isso de força negra ou grande arquiteto do universo, o Demiurgo, Yaldabaoth, Satanás, Diabo, Senhor, Jeová, Saturno, Jabulon, Baal, Nirod, Lúcifer, é a mesma força básica. Eu acabei de mostrar isso para vocês. É a única e mesma força básica. Ok? O Demiurgo, como ele tem uma natureza dual, diríamos assim, tá? Apesar de que eu não sou dualista, eu sou mais do ponto de vista, eu acredito que as coisas vêm de uma única fonte, tá? Então, ele tem uma natureza arcôntica e uma natureza, tá? Dos eternos, tá? Ele tem uma natureza arcôntica, certo? Então, precisamente porque ele cria um mundo material, então ele acaba se aprendendo, ele acaba se tornando parte dessa matéria. Então, portanto, provavelmente ele seja um ser moroncial. E o que é que eu chamo de moroncial, que é um termo usado no livro de Urântia? É toda esta energia chamada antimatéria, que é a matéria escura e energia escura. Ninguém sabe o que é. Até hoje os cientistas não descobriram. Ok? Correto? Vocês estão entendendo? Então, ele criou um universo material e um universo moroncial. Então ele está preso a um universo moroncial, onde não é que tenha a ausência de matéria, é que a morôncia, essa antimatéria, faz parte deles. Ok? Mas eles são seres que estão entre o fractal e o material. Então eles conseguem aglomerar esses três. Mas eles têm, diríamos assim, grandes capacidades. Uma delas é de mudar de corpo, fazer transferência de consciência com outro corpo. E assim eles vão se perpetuando. Essas coisas, gente, que nós estamos falando aqui, são revelações muito profundas. Que se você souber aplicar na sua vida, você vai saber que você tem muito a progredir, a evoluir, a se transformar. Não fique com medo de fazer mudanças. Ok? Há muita coisa enganosa no nosso mundo, mas há também verdade. Você não pode considerar que o mundo é tudo mentira. Não, tá? Mas você precisa aprender a fazer discernimento, e isso só faz pessoas experimentadas, pessoas que despertaram. Então, discernir aí no cerne é ver aonde você pode separar o cerne das coisas, ver o âmago das coisas, ver os códigos por detrás disso tudo. É por isso que quando o Demiurgo cria esse universo aqui, minha gente, tá? Ele é chamado de arquiteto, por quê? Porque aqui funciona o código, tá? O nosso universo é feito de informação,
de bytes, e o nosso universo é feito de códigos, de números geométricos, ok? Por isso ele é chamado, o Yaldabaoth é chamado de, o Iao é chamado de Iao ou Iao, tá? Ou alguns começam agora a chamar de Yahu, né? O Yahu, ele formou este universo aqui com códigos. E isso aqui, este universo aqui é uma prisão. Ele não criou somente os humanos aqui nesse universo. Esse universo tem outros seres. Tá? Seres que saíram daqui, foram para cá e não conseguiram mais voltar para cá mais. Porque ele também não é tão perfeito. Ele é imperfeição. Ele não é perfeito. Isso aqui não é perfeito. Isso aqui é. Isso aqui não. Isso aqui é uma simulação. Ok? Tá? Então ele está aqui. Então isso aqui escuro é o universo mononcial. É onde ele está. E esse aqui é o universo onde nós estamos, que é o universo, diríamos assim, bariônico, né? Onde está a energia, aonde o James Webb está focando, porque ele não pode ver para cá. Então, o que é que separa daqui para cá? É essa película de, diríamos assim, de energia. Essa realidade e essa realidade, elas estão somente separadas por uma película de energia. O demiurgo não consegue passar para cá. Tá? Então, aqui existem camadas, digamos assim, aonde a Sofia está aqui. É por isso que existem 10 céus. Porque, na verdade, não são 10 céus, mas 10 realidades aqui contidas aqui, ó. Dentro deste universo aqui tem 10 realidades. Ou melhor, tem 12 realidades. Tá? Corrigindo, 12. Porque são 12 planetas. Aqui, ó. Ok? Só que para cá você nem conta. Nem conta, ok? Então preste atenção nisso. Então quando você observa isso aí, voltando aqui, você vai ver o que o escritor está dizendo aqui é isso aqui, ó, tá? Pessoas ricas, poderosas estão adorando algo e não estão fazendo isso apenas por diversão. Eles estão tirando alguma coisa disso. Tá? Eles estão literalmente vendendo suas almas, entregando-as para a posse, em troca do que eles percebem como poder, mas que na realidade é uma diminuição do seu poder. Com o aumento da consciência, mais desta horrível verdade será trazida à luz. A verdadeira luz não é falsa luz que alimenta a matrix sintética. Esperançosamente, mais cedo ou mais tarde, vai haver esse despertar. O que ele está dizendo aqui? Pessoas ricas e poderosas estão adorando algo. Gente, eles podem dar riqueza a você? Podem sim, não é mentira, mas não é, você precisa está dentro do código fonte deles, tá? Do código fonte deles. A outra coisa, quando você assiste o filme Neo, você percebe quando ele chega lá. Você percebe aquelas máquinas que entram e começam a corroer eles, né? Tá, por quê? Porque eles estão falando de uma realidade simulada.
troca, o que você tem a ofertar para esses seres? A sua energia vital. Quando o Yaldabaoth criou os humanos, ele inseriu nos humanos um código genético de morte, para que os humanos morressem. Como a morte ela é, dentro do nosso universo, na verdade, uma simulação, tá? Por que uma simulação? Porque você não morre de verdade. Você, após a morte física, você ressuscita. Você não vai esperar uma eternidade para ressuscitar. Você ressuscita logo após a morte. Por que você ressuscita logo após a morte? Porque foi o que aconteceu com o Jesus, o filho de Hélion, que é o camarada que é superior ao Yaldabaoth, que tentaram fazer dele filho de Jeová. Tá? Então tentaram colocar nele a pecha de que ele era o Jeová encarnado. Ok? Certo? Os arcontes, eles não têm... Eles não querem ficar escondidos. Nem o demiurgo. Ok? Isso eles estão se mostrando claramente à humanidade agora. Não tem mais como segurar. O problema é o que você vai fazer. Aí eu preciso também dizer uma coisa aqui. Se você perguntar, Robson, o demiurgo é mau, os arcontes são maus, os Anunnakis, os Elohim são maus, não. Gente, você tem que classificar esses seres de éticos e não éticos. Então, eles são assim. Se eles olham para você, eles não gostam de você, porque eles são seres psíquicos, muito psíquicos. Né? Se eles olham para você e não gostam de você, você está ferrado. Né? Mas se eles agem muito baseado no de como você se comporta com eles. Veja que o Jeová destruiu a humanidade de uma hora para outra. Ele se arrepende. Eu vou matar esse povo. Ele disse para Moisés, eu vou destruir esse pessoal tudinho. Aí depois eu começo um novo grupo contigo, cara. Aí Moisés diz, não, para você destruir esse povo, você vai ter que me destruir e tal. Isso é aquela coisa. Né? Então, eles são assim. Ora eles agem com ética, ora eles agem com... Não tem ética nenhuma em agir. Então, eles, em tese, são como nós. Nós podemos ser bons ou ruins. Depende do nosso caráter. Depende da nossa formação. Depende de um monte de aspectos. Tá? Em tese, nós deveríamos ser unicamente bons. Mas nós somos luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Né? Ok? Você está entendendo, né? Mas ele disse também, né? Se a luz que há em você for trevas, que trevas? Então, Jesus também usou termos, evidentemente que muita coisa foi deturpada, os gnósticos mostram isso, tá? Mas eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês, ok? Que eu quero encerrar esse vídeo com isso aqui. Tá? Depois eu vou passar para outros assuntos, claro que vai envolver esses aspectos, mas aí já está dentro de um outro contexto, tá? Vamos aqui, eu vou mostrar aqui um negócio aqui para vocês. Tá? Eu vou mostrar aqui o que aqui esse texto, olha aqui. Quando abrimos nossas mentes para o conhecimento reprimido, entendemos que o mundo em que
em que pensamos viver é apenas uma faixa de frequência da existência. Como mencionei anteriormente, a criação consiste em infinitas dimensões de vida vibrando em diferentes velocidades. Entenda isso aqui. Isso aqui é de como é que funciona a Matrix. Tá? Pense nas frequências de inúmeras estações de rádio e televisão que transmitem para a sua área agora. Eles estão todos compartilhando o mesmo espaço que o seu corpo está ocupando. Você não pode vê-los e eles não podem se ver porque estão vibrando em frequência diferente. Quando você move, tá? Se move a estação de uma estação de rádio para outra, a primeira estação não para de transmitir repentinamente. Tá? Ela não para de transmitir repentinamente porque você não está mais ouvindo. Você não está mais ouvindo, mas ela continua transmitindo. Tá? Ela continua transmitindo, existindo exatamente como antes. A única diferença é que você não está mais sintonizado em sua frequência. Todas as frequências infinitas da vida e existência em toda a criação estão compartilhando o mesmo espaço. Olha aqui. Nós estamos compartilhando o mesmo espaço. Olha aqui. Ó. Você está entendendo? Tudo aqui é frequência. Certo? Então, portanto, energia, frequência e vibração. Tudo. Tá? Tudo é ressonância. Ok? Beleza? Então você preste atenção nisso aqui. Por quê? Porque você vai entender que tudo está conectado, entrelaçado. Né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Ó. A única diferença é que você não está mais sintonizado em sua frequência. Então, quando você desperta, aqui que está o mistério. Quando você desperta, o que é que acontece? Você acorda, você diz, pô, estou vivendo nessa ilusão criada por um ser, caramba, cara. Eu tenho que procurar outra sintonia. Eu tenho que procurar outra frequência. Eu tenho que captar a frequência que vem de outro canto. De uma energia mais limpa. Então eu me conecto com a fonte primordial. Ok? Lá também tem abundância de riqueza. Lá também tem abundância de luz. Lá também tem abundância de energia boa para você. E como nós temos o código fonte, não é porque quando o Yaldabaoth cria os humanos, ele esquece que quando ele sopra sobre a narina dos humanos, ele soprou parte de Sofia. E o que é que Sofia é? Um éon de luz. Ela não caiu. Ela não está presa no mundo da matéria. Ela se arrependeu, foi resgatada. Então, nós temos aqui um código-fonte. É por isso que Sofia é preocupada conosco. E ela fica intervindo. Só que agora vai passar um novo período. Vai haver uma mudança no campo eletromagnético da Terra. Para quem? Para o quarto logos. Quem é o quarto logos? Agnose, date, conhecimento. Tá? Então nós vamos passar a conhecer. E não é conhecer intelectualmente, gente, é conhecer pela experiência. É um conhecimento intuitivo, muito elevado. A nossa supraconsciência vai se elevar muito grandiosamente. E não tem como impedir isso. Eles sabem que não tem. Eles sabem que eu estou falando a verdade.
Eles sabem porque eles estão do outro lado. Eles sabem que a coisa vai mudar. Não vai ter mais como esconder, porque está colapsando algumas coisas. Colapso de onda. Eles não querem que as pessoas despertem, evidentemente, mas como está havendo um processo desse aí, meu amigo, vai começar a colapsar a onda e vai começar a aparecer tudo quanto é coisa. Aí vai. Eles não têm outro jeito. O que é que eles estão fazendo agora? Eles estão se preparando para introduzir, né, uma nova versão, uma nova religião. Isso não tem nada a ver com apocalipse, com fundamentalismo religioso, para com isso. Esses caras são tão bobos quanto os outros. Essas religiões todas estão na mão desse pessoal. Ok? Então o que eles estão fazendo? Estão preparando o quê? O mundo para dar notícia para o mundo. Olha, realmente existem seres extraterrestres, alienígenas e tal, que nada mais são do que esses seres aí. Uns estão lá no universo antimatéria e outros estão aqui. Que ficaram aqui presos. Outros, esses seres, meus amigos, tem muitos seres que estão também tentando. Tá? Há uma história dos gnósticos que, por exemplo, Sabaote, que era um dos filhos de Aldabaote, de Javé, ele resolve se arrependeu. Ele decidiu, não quero mais ficar nesse negócio aqui não. E ele foi levado de volta. E está lá com Sofia. Tá? Por quê? Porque arrependimento é confundido aqui no mundo em que vivemos como sendo uma coisa do tipo moral. Arrependimento que é mudança moral. Não. Arrependimento é mudança de mente. Mudança de pensamento. Ampliação da percepção mental. Aumento da percepção sensorial. Aumento da percepção espiritual. Aumento e expansão da consciência. Por isso que Jesus disse: expandam a consciência de vocês, porque o reino de Deus está próximo de vocês, está aqui, está no meio de vocês aqui. O reino, de que reino de Deus ele está falando? Não do reino de Jeová, ele está falando do reino do pleroma. Está aqui, está junto com vocês. Ok? Então é só trocar a frequência. Todas as frequências infinitas da vida e existência em toda a criação estão compartilhando o mesmo espaço. A maioria das pessoas chama essas diferentes faixas de frequência de dimensões. E tudo bem, porque as pessoas sabem o que significam. Mas precisamente elas são densidades. Densidade, gente. Graus de densidade. Tá? Saindo da Terra em Endo, você vai. Depois que você passa do 12º planeta, a densidade muda. Tá? As densidades vão mudando até o 12º planeta. Você ainda está dentro de uma esfera meio que material, né? Mas depois que você passa do 12º planeta, você vai entrar dentro de uma outra densidade. Então, as densidades vem das mais sutis até as mais pesadas. Tá? Porque quanto mais lenta a energia vibra, mais densa e sólida ela parece, que é o nosso caso. Porque por que nós somos materiais? Porque a energia ela se solidifica. Porque essa energia vibra mais lentamente. Nós somos uma vibração muito lenta. Tá? Quanto mais rápido essa energia vibra, mais etéreo. Tá? E o físico parece ser... não parece, né? Não parece ser, não parece existir. Então, por isso que os eternos, eles vibram numa frequência diferente, mas eles
Eles têm corporeidade. É aí que está o X da questão, gente. Tá? Eventualmente, ele está vibrando tão rapidamente que sai da faixa de frequência. Nós não conseguimos... Por quê? Porque como a nossa frequência é muito baixa, nós não conseguimos entrar nem na frequência dos arcontes e nem dos aeões. Por quê? Porque os arcontes já têm uma frequência baixa também, mas eles estão acima da nossa. A densidade está acima da nossa. Tá? Eventualmente, ele está vibrando tão rapidamente que sai da faixa de frequência, a densidade dos nossos sentidos físicos, e deixamos de vê-lo. Tá? Isso aqui, eu queria... Nós vamos ter outros vídeos falando sobre isso, mas eu queria terminar dizendo isso aqui para você, gente. O que as sociedades secretas fazem é unicamente mascarar a verdade sobre os aliens extraterrestres, o Deus falso deste mundo, o Deus que governa esse sistema. Eles dizem que são filantropos, que eles ajudam, que essas sociedades secretas, no fundo, coitados, tem gente lá que é mais ignorante dos ignorantes, não sabe nem o que está fazendo. Tá? Então, eu queria dizer para vocês que a gente vai continuar falando sobre determinados assuntos que vão entrar dentro desse contexto aí. Continue com a gente, por favor. Ajude com o Pix, ajude com divulgando, dando like. Tá? Robson, eu quero doar algo para você, ajudar aí no canal. Poxa, como é que eu faço? É só ir no comentário lá e dizer: Robson, passa aí o Pix. Tá? Mas geralmente tem aí tá? Na capa do vídeo tem o nosso Pix, ok? Ajude a gente aí a chegar mais longe. Forte abraço e até o próximo vídeo.